Amados, o texto sagrado, a palavra de Deus. Carta à igreja em Pérgamo, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Vamos orar, irmãos. Santo Deus, nosso eterno Pai, Deus bendito, Deus de amor, de bondade, de misericórdia. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome nesta hora bendita, em que aqui nos encontramos, na Tua casa, reunidos, ó Deus, como igreja Tua, para aqui prestar este culto de louvor, de adoração ao Teu nome. Obrigado ao Senhor por esta oportunidade. Obrigado a Deus por esse dia, pelo que o Senhor nos permitiu realizar na manhã de hoje, na escola dominical, pela tarde que o Senhor nos deu, por essa noite. Obrigado a Deus por este culto, por tudo quanto já foi feito até este momento. Pelo Teu servo, ó Deus, que esteve na direção deste culto. Ajuda, Senhor, o Teu servo a cada dia, dá-lhe entendimento, sabedoria, cada dia mais alegria em Te servir e em fazer o Teu trabalho. A cada um dos Teus servos, ó Deus, que direta ou indiretamente estiveram até este momento, participando deste culto, cantando, orando, adorando o Teu nome. Ó Deus, abençoa esta igreja. Tu sabes, ó Deus, o que nós precisamos. Tu conheces, ó Senhor, a Tua igreja. Nós vimos isso, o Senhor falando a todas estas igrejas. Ele conhece a sua igreja. Ao falar às 7 igrejas da Ásia, o Senhor Jesus disse que conhece cada uma delas, e isto também é verdade conosco. O Senhor nos conhece. Por isso, ó Deus, nós nos derramamos diante de Ti, nos prostramos perante os Teus pés, esperando, ó Deus, receber de Ti as Tuas dádivas, as Tuas bênçãos. A maior delas, ó Deus, já recebida, a salvação das nossas almas. Ó Deus, nós Te louvamos por tão grande salvação. Nós Te louvamos, ó Deus, porque nos permite estar aqui e adorando, ó Deus, o Teu nome. Nós Te louvamos, ó Deus, por cada vida, cada alma que neste momento adora o Teu nome. Abençoa, Deus, também aqueles que estão acompanhando esse culto pela nossa transmissão. Aos nossos amigos, aqueles que ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus.
tanto os que estão aqui quanto os que estão acompanhando a transmissão. Ó Deus, fala, Senhor, a estes corações. Dá-lhes, ó Deus, o entendimento. Tu sabes, ó Senhor, o anseio, o vazio, a necessidade de cada coração. Tu conheces, ó Deus, o íntimo de cada um. Dá, ó Deus, o entendimento para que possam entregar suas vidas ao Senhor Jesus. Ó Deus, ajuda a tua igreja. Tu sabes, ó Deus, as necessidades do teu povo. A palavra que cada um precisa ouvir. Que nesta noite, ó Deus, a tua igreja seja mais uma vez orientada, edificada na tua santa e bendita palavra. Nós te rogamos, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão doentes, os que estão ausentes de nós. O Senhor sabe, ó Deus, as necessidades de cada um. Os teus servos que estão ausentes por problemas de saúde, por algum outro tipo de impedimento que realmente os impeça de estar aqui, mas que porventura estão acompanhando essa transmissão, ou mesmo aqueles que não o podem. Ó Deus, ajuda, Senhor, cada membro desta igreja, cada congregado. Vai, ó Deus, ao encontro de cada um dos teus servos, ajudando, orientando, consolando, suprindo suas necessidades, conforme a tua santa e bendita vontade. Ó Deus, mais uma vez nós te pedimos, fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite e nos prepara para que, após a mensagem, nós estejamos nos alimentando da tua mesa, nos alimentando do corpo e do sangue do nosso Senhor Jesus, através da cerimônia da ceia do Senhor, relembrando, ó Deus, aquele sacrifício que o Senhor Jesus fez em nosso lugar, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue para a nossa salvação. Ó Deus, nós te pedimos tudo isso nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, meus amados. Meus amados irmãos, nós estamos diante de mais uma das cartas enviadas por Jesus. Jesus é o autor dessas cartas. E em todas elas, ele diz que conhece a igreja. Para cada igreja que ele envia a sua carta, ele diz: eu te conheço. Eu conheço as tuas obras. Eu conheço o lugar onde tu estás. Eu conheço a tua tribulação. De forma, meus amados irmãos, que a carta à igreja de Pérgamo, ela não é uma mensagem distante de nós. Não é uma mensagem que ficou há 2000 anos no passado, apenas restrita àquela igreja, naquela cidade, uma cidade importante. Um dado interessante, irmãos, é que as 7 cartas, elas são enviadas às 7 igrejas que estavam, cada uma em uma cidade importante daquela época. Portanto, a cada domingo os irmãos estão vendo eu dizer, a cidade de Éfeso era uma cidade importante naquela época. A cidade de Esmirna era uma cidade importante naquela época. A cidade de Pérgamo também era uma cidade importante, uma cidade grande para os padrões daquele tempo, daquela época. E essa carta, irmãos, ela não está restrita apenas àquela igreja que não existe mais. A igreja de Pérgamo, ela deixou de existir com o passar do tempo. Ela não está mais lá. A cidade existe com outro nome. A igreja não existe mais. Mas essa mensagem, irmãos,
Assim como a mensagem de Deus em qualquer parte da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela é para a igreja de Deus em todo o tempo e em todos os lugares, em todo o mundo. Portanto, essa mensagem é para nós, é para mim, é para você, é para nós. E nós queremos, irmãos, nessa noite, sondar os nossos corações à luz das verdades ensinadas nesta palavra, nesta carta, de forma, meus amados, que a nossa esperança e a minha oração é que você entenda que estas palavras, elas não são a palavra com as preferências do pastor da igreja para a igreja, mas elas são a palavra de Deus para a sua igreja em todos os tempos, em todos os lugares. Havia um perigo rondando aquela igreja. O perigo que estava ali rondando, assaltando a igreja de Pérgamo, era uma linha muito tênue, uma linha divisória muito estreita entre a verdade de Deus e a heresia de Satanás, entre a doutrina da palavra de Deus, o ensino de Deus e o ensino do diabo, o ensino de demônios. Observe, meus amados, que Jesus começa a carta dizendo que aquela igreja habitava aonde está o trono de Satanás. Portanto, meus amados, aquela igreja, ela corria um grande perigo. Ela estava entre a verdade de Deus e o erro de Satanás. E ao que nós podemos encontrar, o que nós podemos entender lendo esta carta, é que parece que a partir de um dado momento da sua existência, aquela igreja passou a tolerar o erro e o mundanismo. Jesus disse que aquela igreja, ela estava tolerando o ensino dos nicolaítas. Os irmãos devem estar lembrados da mensagem de Jesus à igreja de Éfeso, que Jesus diz que a igreja de Éfeso, ela odiava a obra dos nicolaítas, o ensino, a doutrina dos nicolaítas. Mas a igreja de Pérgamo, ela estava sustentando, ela estava conservando, ela estava praticando a doutrina dos nicolaítas. E como, meus amados irmãos, a igreja deve permanecer fiel a Deus, porque observe que doutrina é essa. Não era só a doutrina dos nicolaítas que ele fala aqui, embora os entendidos identificam um mesmo tipo de problema, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Mas observe que os dois são citados aqui. Aquela igreja estava sustentando a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Que doutrina era essa? Era um falso ensino, o erro, a operação do erro. E como, irmãos, a igreja de Cristo deve se portar diante dos falsos ensinos, diante das heresias, diante do mundanismo? Como é que a igreja, uma igreja daquela, observe que Jesus diz aqui que aquela igreja ela era fiel. Ela era fiel. A tal ponto de que o seu líder, Antipas, existem relatos de que dizem que Antipas era o pastor daquela igreja durante algum tempo. E diz aqui no versículo 13 que Antipas, ele foi morto, e diz que aquela igreja não havia negado a fé diante da
perseguição. A perseguição veio pesada sobre aquela igreja. E Jesus diz aqui que aquela igreja conservou o seu nome, conservou a sua fidelidade, a sua fé, conservou a sua integridade a tal ponto de que o seu líder foi morto. Diz aqui o texto, Jesus chama ele de o meu fiel, a minha testemunha, o qual foi morto entre vós. E Jesus repete aqui, onde Satanás habita. Existem relatos que dão conta de que Antipas era o líder, era o pastor daquela igreja, e que diante da perseguição e diante da insistência para que ele pudesse negar Jesus, dizendo e prestando culto a César, e diante da negação de Antipas, ele foi colocado dentro de um bezerro de bronze, oco, um bezerro feito de bronze, oco, e Antipas foi colocado lá dentro, e atearam fogo embaixo do bezerro, e ele morreu ali, literalmente, assado, queimado vivo, porque ele não negou o nome do Senhor Jesus. Quando ele foi instado a prestar culto a César, prestar culto ao imperador romano, ele não consentiu. Ele preferiu morrer. Ele foi fiel, e Jesus chama ele de o meu fiel. Mas observe, meus irmãos, o diabo é astuto. Aquela igreja vivia, ela habitava no lugar que era chamado pelo próprio Senhor Jesus de o trono de Satanás. O lugar onde Satanás habita. Ele é astuto. Nós precisamos, irmãos, desconstruir aquela figura que a tradição popular pintou do diabo como sendo um bicho muito feio, chifrudo, com uma cara muito feia, com um tridente na mão, querendo espetar todo mundo. Essa imagem não está correta. Satanás é um anjo caído. Ele se transforma, diz a Bíblia, se possível para enganar os eleitos, ele se transforma em anjo de luz. Ele engana, ele sabe como fazer para enganar, se possível, como diz a palavra de Deus, até mesmo os eleitos. É preciso ter o cuidado, meus amados irmãos, para não cair no erro de Satanás. E é importante observar, irmãos, que aqui no livro de Apocalipse, o sistema do mundo que tenta se infiltrar na igreja é definido como a Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, o falso ensino. O sistema do mundo, irmãos, é aquele que seduz as nações. E nós pensamos, geralmente vem à nossa mente uma ideia de algo monstruoso, de algo assustador. Quando a gente pensa no anticristo, quando a gente pensa na besta, no falso profeta, nós temos uma ideia de seres monstruosos e assustadores, e não nos passa pela mente, muitas vezes, que essas coisas muitas vezes nada mais são do que o sistema do mundo que vai se infiltrando sorrateiramente no nosso meio. Foi assim que esse falso ensino entrou naquela igreja, sorrateiramente. Mas observe, meus amados irmãos, a Bíblia exige de nós fidelidade a Deus. Ao mesmo tempo em que o sistema do mundo é considerado e definido na Bíblia como o sistema da Grande Babilônia, a mãe das meretrizes, a igreja do Senhor Jesus é definida na Bíblia
como a noiva do Cordeiro, a noiva do Senhor Jesus, aquela que está esperando para as bodas. E que deveria estar clamando e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem logo. Nós esperamos, nós aguardamos com ansiedade. Vem logo, Senhor Jesus, vem, nós estamos à tua espera. E a Escritura nos diz, meus irmãos, que o Senhor Jesus, Ele quando vier, Ele quer encontrar uma igreja pura, santa, sem mácula, sem defeito. Qual é o noivo que quer, quando chegar na hora das bodas, na hora do casamento, na hora da cerimônia, qual é o noivo que quer encontrar a sua noiva suja, feia, descabelada? Qual? Nenhum. Jesus é o noivo, a igreja é a noiva, e Ele vem para as bodas. Ele vem para buscar a sua igreja e levá-la para as suas bodas, as bodas do Cordeiro. E como os irmãos acham que Ele espera encontrar a sua noiva? Como nós achamos que Jesus espera encontrar a sua igreja, a sua esposa, a sua noiva? A Bíblia nos diz que Ele quer levar para si, e Ele vem buscar para si uma noiva pura, santa, sem mácula, que não se mistura com o sistema do mundo. Por isso, meus amados irmãos, o ponto central dessa carta é alertar a igreja sobre esse risco de uma mistura perigosa do povo de Deus com o engano e o falso ensino do mundo, o falso ensino do sistema mundano, que não pode e não deve adentrar no meio do povo de Deus. E então, meus amados, Jesus começa dizendo que Ele conhece a sua igreja, Ele conhece os perigos que rondam, que estão por perto da sua igreja. Observe o versículo 13, permaneça com sua Bíblia aberta no texto. O versículo 13 ele diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Observe, meus amados, Jesus começa dizendo que Ele conhece o lugar em que a sua igreja habita. Ele sabe o que é que a sua igreja enfrenta. Ele conhece, meu amado, cada um dos teus desafios, cada um dos teus problemas, cada um dos teus pecados. Jesus sabe aonde você é mais fraco. Jesus conhece as tuas falhas. Ele sabe também aonde você é fiel. Ele te conhece, Ele está te vendo, e Ele sabe a cada dia e a cada momento se você é fiel a Ele ou não. Ele te conhece. Ele conhece a tua casa. Ele conhece o teu quarto. Ele conhece a tua intimidade. Ele te vê quando ninguém mais está te vendo. Jesus está vendo e te conhecendo. Ele conhece o lugar onde a sua igreja habita. E observe que ele diz que é no lugar onde está o trono de Satanás. É interessante, irmãos, porque aquela cidade, a cidade de Pérgamo, era uma cidade importante, uma cidade histórica, uma cidade que tinha um passado glorioso. Aquela cidade foi uma das cidades mais importantes no passado, antes de Cristo, uma das cidades mais importantes da sua época. Durante muito tempo ela era a capital da província romana na Ásia. Uma cidade importantíssima, mais importante do que Éfeso e Esmirna em alguns aspectos, que são duas das cartas que nós já vimos. E Jesus diz: eu conheço esse lugar, e esse lugar é o trono de Satanás. Jesus diz também, meus amados irmãos, que conhece aquele lugar, porque ele conhecia as características daquela cidade.
Aquela cidade, irmãos, ela era uma cidade que se orgulhava da sua grande sabedoria e do seu grande desenvolvimento. Era um centro cultural importante da época. Pérgamo era uma cidade extremamente avançada na cultura, nos estudos, na medicina. Aquela cidade, ela possuía a segunda maior biblioteca do mundo. O seu nome Pérgamo é bem interessante a relação, porque observe, na época, os livros eram feitos em papiro. Era uma espécie de papel muito frágil, feito de uma planta chamada papiro. E por um problema político lá, de briga, intriga política, foi cortado o fornecimento de papiro para a cidade de Pérgamo. E ela tinha uma biblioteca enorme, imensa. A biblioteca de Pérgamo só perdia para a biblioteca de Alexandria, no Egito, que era a maior do mundo. Pérgamo vinha logo em segundo lugar. Então, o que foi que aconteceu? A cidade transformou-se no maior produtor de pergaminho da sua época. O que é o pergaminho? O pergaminho, ele tem esse nome por causa da cidade. A cidade de Pérgamo, era lá que era produzido. Foram eles que desenvolveram o pergaminho. Era o material mais resistente do que o papiro, era couro. E eles usavam para escrever cartas e livros. E essa cidade, ela torna-se muito importante também por esse motivo. Aquela cidade era também, meus irmãos, uma cidade que tinha um avanço tecnológico, é claro, nos padrões da época, muito grande. A medicina era muito avançada. Pérgamo era o centro da medicina mundial da época. Pessoas do mundo inteiro iam para aquela cidade para tratar de suas doenças, para tentarem a cura. Aquela cidade, ela tinha uma escola de medicina muito avançada para os padrões da época. E é interessante, irmãos, observe um dado importante aqui, e até curioso, não é? Para nós hoje, porque nós temos ainda hoje uma influência da cidade de Pérgamo. Aquela cidade, ela prestava culto a um deus chamado Esculápio. Era o deus serpente. Esse Deus era conhecido como o Deus da cura. E as pessoas também o chamavam de o Deus Salvador. O nome desse Deus era Esculápio. O seu sinal, o seu emblema era uma serpente. E ele era chamado de o Deus serpente. Os irmãos sabem qual é o emblema da medicina até hoje? É uma serpente. Influência da cidade de Pérgamo. Veja que cidade importante. E Jesus diz, e é interessante, irmãos, que ironicamente, ou não é? Porque Jesus sabe o que está dizendo. Jesus diz, é nessa cidade que habita o trono de Satanás. Quem é Satanás na Bíblia, irmãos? É a antiga serpente. O Deus serpente era o Deus daquela cidade. Era o Deus que era cultuado. Havia um templo enorme e importantíssimo dedicado a esse Deus. O Deus Salvador, como eles diziam, como eles conheciam. Não é à toa, meus amados irmãos, que Jesus está dizendo que aquela cidade era o lugar onde estava o trono de Satanás. Mas observe, meus amados, tudo isso fazendo parte do contexto daquela cidade. As pessoas facilmente poderiam ser levadas, principalmente por esse aspecto da cura, da medicina. Os irmãos sabem o que eu estou falando. O homem dá qualquer coisa pela sua cura quando ele está doente. O homem faz de tudo, ele vende todos os seus bens, ele faz aquilo que ele puder fazer, aquilo que estiver ao seu alcance, para obter a cura. Eu me lembro do que o meu avô, que já está na glória, nosso irmão Nelson, dizia, de quando ele estava num tratamento de saúde lá no Recife. Ele fez um tratamento de saúde muito sério para ele naquela época, naquele tempo.
E ele contou, eu contava, porque tinha um colega de quarto, alguém lá no hospital de enfermaria que estava lá, que era um homem muito rico e que tinha uma doença terminal. E que aquele homem chegou a confessar para o meu avô e disse a ele: seu Nelson, eu daria tudo o que eu tenho, eu sou muito rico, mas eu daria tudo o que eu tenho se eu pudesse conquistar de volta a minha saúde. O homem entrega tudo que ele tiver para não morrer, para ser curado. E naquela cidade a medicina ela era misturada com o culto pagão, porque os médicos eram também uma espécie de sacerdotes daquele Deus que prestavam cultos naquele templo, ou naqueles templos, porque a cidade tinha vários deles. E imagine, meus irmãos, se não era muito fácil da igreja ser levada. Observe, irmãos, quantas e quantas vezes nós, eu e você, somos levados por situações que a gente diz assim: mas não tem outro jeito. Olha, eu só estou fazendo isso porque é o único jeito que tem, é o jeitinho. Aquela coisinha que eu disse: não, eu vou fazer isso aqui, mas Deus sabe do meu coração. Ele sabe porque eu sou fiel, Ele sabe que eu sou sincero. Ele sabe mesmo. Eu sempre digo isso. Quando você diz assim: olha, Deus sabe do meu coração, eu espero que você entenda o que é que você está falando, que você tenha consciência disso, porque é verdade, meu amado, é verdade. Deus sabe mesmo do nosso coração, Ele conhece mesmo, e Ele sabe se nós somos realmente fiéis a Ele ou não. Ele sabe quando nós realmente somos sinceros para com Ele. Ele nos conhece. Portanto, irmãos, esse trono de Satanás aqui do qual Jesus fala, nós podemos identificá-lo como algo marcado pela pressão e pela sedução. Observe, a igreja de Deus, a igreja lá de Pérgamo, ela não sucumbiu diante da perseguição. Pelo contrário, ela se manteve fiel diante da perseguição. Ela permaneceu firme. O seu líder, ele foi morto, ele foi queimado vivo, mas ele permaneceu fiel. A igreja esteve firme, permaneceu firme. E o que foi que o diabo então fez? Ele é astuto, ele é inteligente, ele sabe lutar para conseguir o que ele quer. Se não dá de um jeito, ele vai tentar de outro. E quando ele viu que não conseguia derrotar aquela igreja pela perseguição, ele então tentou fazer isso através da sedução. E aqui Jesus fala na doutrina de Balaão e na doutrina dos nicolaítas. Jesus vê, meus amados, aqui uma igreja que começa a negociar a verdade e começa a ceder à pressão do mundo, às pressões que vêm de fora. Observe aí o versículo 14: tenho todavia contra ti algumas coisas, pois tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem prostituição. Veja só, Jesus fala aqui na doutrina de Balaão, Jesus fala na doutrina dos nicolaítas. Como Satanás não teve êxito contra a igreja usando a perseguição, ele mudou a tática, ele usou a sedução. A proposta de Satanás agora, aqui diante daquela igreja, era misturar a igreja com o mundo. Irmãos, isso é tão fácil nos dias de hoje, que nós muitas vezes não estamos percebendo.
Estamos como a igreja nos dias de Noé. Muitas vezes eles não perceberam. A Bíblia diz que eles casavam, se davam em casamento, compravam, vendiam, comiam, bebiam, folgavam, festejavam. Noé pregando, construindo a arca, avisando que Deus ia punir o pecado daquele povo, que Deus ia destruir aquela nação, aquela gente, a humanidade toda por causa do seu pecado, e que a arca era a única maneira de escapar da punição de Deus. E o que foi que as pessoas fizeram? O que foi que os homens fizeram? Nada. Eles não perceberam. Até que Noé entrou na arca com sua família e Deus fechou a arca por fora. E quando as pessoas então se aperceberam, batiam na arca e diziam: Noé, abre a porta. Noé dizia: eu não posso. O tempo cessou, a oportunidade acabou. Foi o que aconteceu também com Sodoma e Gomorra. Ló estava lá naquela cidade. Pedro nos diz que ele se afligia todos os dias pela libertinagem, pela insubordinação, pela maldade daquela gente, daquelas pessoas. E Deus então destruiu aquela cidade e Ló não conseguiu salvar nem a própria família inteira. Os 2 futuros genros e a esposa ficaram lá. Ele só conseguiu sair com as 2 filhas. E o final da história os irmãos já conhecem. É muito fácil, meus amados irmãos, a igreja não perceber a infiltração do mundo, o mundo se infiltrando de forma sorrateira no meio da igreja. A ideia de Satanás hoje é essa, a proposta dele hoje é essa, é misturar a igreja com o mundo. Os irmãos lembram da história de Balaão? Balaque contratou Balaão para amaldiçoar Israel. Balaão então aceitou a proposta, ele se vendeu, ele disse: eu vou. Então, quando Balaão ia amaldiçoar o povo, o que era que acontecia? Ele só conseguia proferir bênçãos. Observe, meus amados, o Deus de Balaão era o dinheiro. Ele foi na tentativa de amaldiçoar aquele povo, porque ele estava ganhando dinheiro, mas Deus não permitiu. Quando ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. Balaque ficou muito bravo, ficou chateado. Balaão então tentou remediar a situação dele com Balaque e aconselhou Balaque a enfrentar Israel de outra forma, porque Balaque queria derrotar a nação de Israel na guerra, no campo de batalha. E ele queria que Balaão amaldiçoasse o povo para que o povo perdesse a batalha. Aí Balaão disse: olha, não tem jeito, Deus não está deixando, eu não estou conseguindo. Toda vez que eu vou amaldiçoar, eu só consigo pronunciar a bênção, porque Deus não permitia. O que foi que Balaão orientou Balaque a fazer? Ele orientou Balaque a enfrentar Israel não com o exército, mas com mulheres sedutoras, prostituição. Ele tentou fazer com que o povo de Israel se misturasse com as mulheres adúlteras ali daquele povo, incitando o povo ao pecado, porque ele tinha a esperança que com essa armadilha, assim Deus iria se voltar contra o seu povo. Os homens de Israel, eles participariam dessa prostituição oferecida por Balaque, e Deus, ele encheria a sua ira contra o seu próprio povo e destruiria o seu povo. Essa foi a tentativa de Balaão lá
no Antigo Testamento. Aqui Jesus pega essa história e diz: olha, vocês estão aceitando o ensino, a doutrina de Balaão. Vocês estão permitindo que o mundo entre na igreja, as coisas do mundo, a prostituição do mundo. Essa prostituição aqui não precisa ser necessariamente a prostituição física. Lembre da relação que nós fizemos no início. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo, e o diabo ele quer a todo tempo prostituir a noiva do Cordeiro, mas ele não vai conseguir. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa vitória já é certa, é garantida. Nós estamos lutando uma guerra, meus irmãos, que essa guerra já tem o final escrito. A igreja de Cristo já venceu essa guerra. A igreja de Cristo ela já é vitoriosa. Quando Jesus vier, a sua igreja estará ali, pronta, pura, limpa, sem mancha, sem mácula, sem defeito nenhum. E Ele vem para buscar essa igreja sem defeito. A grande questão é: você fará parte dela? A questão é essa. Que a igreja de Cristo já venceu, não resta dúvida. Que Satanás já está derrotado no final de tudo, é certo. A grande questão é: você faz parte dessa igreja pura, santa, sem mancha, sem mácula? Quando Jesus vier, você estará nesse grupo, fazendo parte dessa noiva da igreja de Cristo? Ou você já deixou que o sistema do mundo entrasse em você, na sua mente, contaminando a sua mente? Observe, meus amados, nós precisamos estar atentos. A igreja não pode baixar a sua guarda, abrir as suas portas para que o sistema pecaminoso do mundo entre por elas. O pecado enfraquece a igreja. Observe a orientação, o conselho de Balaão a Balaque lá no Antigo Testamento não era outro, foi o seguinte: olha, vamos enfraquecer o povo. Se a gente for lutar de frente com eles, a gente vai perder, porque Deus é com eles. Irmãos, Satanás sabe muito bem disso. Se ele vier de frente para a igreja, ele não prevalece. A igreja é quem vai prevalecer. E foi Jesus mesmo quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vem marchando, vem caminhando, vem trilhando o seu caminho, a sua marcha. E as portas do inferno que estiverem na frente serão derrubadas, porque a igreja vai derrubar todas elas. Mas ela só vai derrubar se ela estiver pura, firme. Se o pecado entrar, ele vai enfraquecer a igreja. A igreja só é forte quando ela é santa. Lembre-se disso. Não se esqueça. Grave isso no seu coração. A igreja só é forte quando ela é santa. Sempre que a igreja se mistura com o mundo e adota o estilo de vida do mundo, ela perde o seu poder de influência. E talvez, meus amados irmãos, esse seja o principal motivo da falta de influência da igreja de Cristo nos nossos dias. A falta de influência da igreja evangélica dos nossos dias. Ela está se parecendo muito com o mundo, ela está se misturando com o mundo, praticando as coisas que o mundo pratica, abraçando o calendário do mundo, aquilo que o mundo faz, aquilo que o mundo festeja. Nós estamos vendo a igreja evangélica dos nossos dias entrando no meio de tudo isso, festejando as coisas do mundo, praticando as práticas do mundo e achando que isso é muito bonito. E dizendo assim: vamos influenciar o mundo com isso. A gente entra aqui para tentar influenciar, mas isso é um engano. Porque quem acaba sendo influenciado é a própria igreja. Quando ela se deixa levar pela agenda do mundo,
a agenda pagã, pecaminosa do mundo, ela perde a sua força, ela perde o seu poder, ela perde a sua influência. A igreja só é forte quando ela é santa. E o que é que significa ser santo? A gente não aprendeu desde sempre? Ser santo é ser separado. A gente não quer ser separado? A gente não quer ser diferente? A gente quer ser igual. A gente não quer ficar de fora. A gente não quer ser apontado. Aquilo ali é diferente. Ó. Aquilo ali é crente. A gente não quer isso. Porque nós estamos vivendo uma época que tudo é discriminação. Tudo é preconceito. Tem uma palavra que foi inventada de uns tempos desse para cá, né? No meu tempo não tinha. Né? Mas tem uma palavra que foi inventada de uns tempos desse para cá, né? Um tal de bullying. Ninguém quer sofrer bullying. Se essa palavra já existisse no meu tempo, se ela já fosse como é hoje, né? Coitado de mim, eu sofri muito bullying, né? Na escola. A gente não quer hoje. A gente não quer sofrer. A gente não quer pagar o preço da nossa fé. E aí, meus irmãos, nós acabamos passando batido, passando direto e tornando-nos uma igreja sem poder, sem influência, fraca, falando e o mundo não querendo ouvir. Parece muitas vezes que estamos falando para ouvidos surdos. Nós não estamos, quando eu digo nós, eu falo na igreja evangélica como um todo. Não só a nossa aqui, mas como um todo. E nós estamos nesse meio. Nós não estamos tendo a influência que deveríamos ter, porque estamos querendo nos parecer com o mundo. Mas, meus amados, caminhando já para o fim, Cristo é aquele que conhece a igreja. Ele julga os que não se arrependem dos seus pecados. O versículo 12 ele diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O que é espada? Espada é julgamento. No versículo 16, ele diz assim: portanto, arrepende-te, senão eu venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Jesus disse: olha, te arrepende, senão eu venho a ti sem demora. Esse venho a ti, irmãos, é vir para juízo, e contra eles pelejarei. Eles quem? Aqueles dentre a igreja que não guardaram-se firmes e fiéis ao Senhor, aqueles que estavam no meio da igreja sustentando a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Quando a gente lê a carta, a gente entende que Jesus está dizendo: olha, vocês, no meio de vocês existem aqueles que estão guardando essas doutrinas pecaminosas, essas doutrinas falsas. Não é que a igreja toda, em sua totalidade, estava em pecado, mas é que dentro da igreja havia ali um grupo de pessoas que estava em pecado. E parece que a igreja não estava tratando desse pecado. Observe que Jesus exorta os faltosos ao arrependimento, os que estão em pecado para que se arrependam. A igreja precisava extinguir aquele pecado do seu meio, aquele erro doutrinário, a libertinagem moral daquela época. E não é diferente hoje. A igreja precisava se arrepender do seu desvio de conduta. Porque de outra forma, Jesus diz: o juízo vem, o juízo vai cair sobre aqueles que não se arrependem, sobre aqueles que se mantêm rebeldes. Observe, meus irmãos, que Jesus ele sentencia os rebeldes ao juízo. A falta de arrependimento termina em condenação.
Deus é o Deus de amor, a porta da graça está aberta, Ele está chamando, Ele está dizendo: venha, se arrependa. É o que diz no início do versículo 16: portanto, arrepende-te. Se arrependa, Ele dá um tempo, e o tempo é esse, irmãos. Deus, Ele sempre deu tempo ao homem. Nós vimos quarta-feira aqui, Deus deu tempo a Nabucodonosor para ele se arrepender do seu pecado de orgulho, não foi? E Nabucodonosor não se arrependeu. E o que foi que aconteceu? Deus puniu Nabucodonosor, transformando ele em algo menos que o homem, transformando Nabucodonosor no animal, porque ele não se arrependeu. Mas Deus havia dado tempo a ele. Deus tem dado tempo a você, meu irmão, de se arrepender das suas falhas, dos seus pecados, dos seus desvios. Deus tem dado tempo a você que ainda não tomou uma decisão de seguir a Jesus, que ainda não é um salvo no Senhor Jesus. Deus está lhe dando tempo. Você está aqui nessa noite e não é à toa. Você que está assistindo essa transmissão, você não está assistindo essa transmissão à toa. Deus está dando a você uma oportunidade. Deus está lhe dando tempo. Se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus. Observe o que Jesus diz: senão eu venho a ti e vou pelejar contra ti com a espada da minha boca. A espada aqui, meus amados irmãos, é o juízo de Deus. A Bíblia diz que a espada da boca de Jesus é a única arma que ele vai usar quando ele vier na sua segunda vinda. E o que é que ele vai fazer com ela? Ele vai destruir de uma vez por todas as obras do diabo. Ele vai aprisionar de uma vez por todas a Satanás. Ele vai julgar de uma vez por todas todos aqueles que se mantêm rebeldes contra o Senhor Jesus e contra o seu Evangelho. Observe, meus amados, é Jesus mesmo aquele que julga. Veja o que ele diz lá no Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 48. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Jesus diz: ele vem com julgamento, eu venho para julgar. E Jesus continua dizendo que a própria palavra que tenho proferido, essa o julgará quando? No último dia. Jesus disse que aquele que rejeita o Senhor Jesus, aquele que não recebe as suas palavras, será julgado quando? No último dia. E Jesus diz aqui, em Apocalipse: se não se arrepender, eu venho a ti sem demora e pelejarei com a espada da minha boca. Ele disse lá em João: é a palavra que sai da minha boca quem julga. E Jesus está dizendo aqui: eu venho com julgamento e vou julgar com a espada que sai da minha boca. Agora, meus amados, ele julga e condena os ímpios, os que permanecem rebeldes, mas ele também recompensa os vencedores. No versículo 17 ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amados, Jesus aqui ele nos mostra que há uma recompensa para aqueles que se arrependem, para o vencedor. Ele diz que o vencedor vai receber o maná escondido. Receber o maná escondido significa, no ensino bíblico, desfrutar das bênçãos de Deus.
Os judeus entendiam, eles tinham uma tradição, eles acreditavam que quando o templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor, no ano de 586 a.C., Jeremias, o profeta Jeremias, que estava lá em Jerusalém quando o templo foi destruído, quando Jerusalém foi destruída. Então, há uma tradição que dizia lá nos judeus, eles acreditavam que quando o templo estava sendo destruído, Jeremias correu lá na arca, pegou aquele exemplar do maná. Os irmãos sabem que quando Deus parou de enviar o maná para o povo no deserto, eles guardaram dentro da arca uma parte do maná, um exemplar do maná. E aquele maná ele permaneceu ali durante todo o tempo. Então a tradição dizia que quando o templo estava sendo destruído, Jeremias foi lá, pegou o maná e escondeu na fenda de uma rocha. E os judeus esperavam que alguém um dia encontrasse esse maná que estava escondido. Isso simbolizaria a bênção final da era messiânica. Aí Jesus pega essa figura que os judeus conheciam muito bem e diz: olha, o vencedor vai comer esse maná escondido. Era um símbolo das bênçãos do Messias para o seu povo. E diz mais: lhe darei também uma pedrinha branca. Essa pedrinha branca era uma espécie de entrada, como se fosse a senha de entrada para um banquete, para uma festa, uma recepção. Quando a gente recebe o convite de casamento e junto com o convite vem a senha, não é? E a gente, para entrar na festa, tem que apresentar a senha. Usava-se naquele tempo uma pedrinha branca. Para entrar na festa tinha que apresentar a pedrinha branca. Nós vamos para onde? Nós vamos para as bodas do Cordeiro. Todo aquele que vencer, isso aqui é figurado, irmãos, é figurativo. Todo aquele que vencer vai receber uma pedrinha branca. Para quê? É a senha para entrar na festa. E nós vamos então ali participar das bodas, da festa, daquele banquete maravilhoso. Como é que chamou hoje? O buffet, não é? Só que esse aqui é diferente. É um buffet celestial. A senha é a pedrinha branca. E diz aqui, Jesus diz que tem um nome escrito nela. E ninguém conhece. Quem é que conhece? Somente aquele que recebe a pedrinha. Hoje em dia tem jeitinho, né? Aí você recebeu o convite, mas tem outro que não recebeu, não tem a senha. Mas não, vamos lá que a gente dá um jeito. Eu conheço lá o dono da festa. A gente dá um jeitinho para você entrar, não tem isso, né? Diz o ditado que um convidado convida mais 100, né? Então alguém sempre leva mais outro, né? Aí a festa sempre acaba crescendo, porque alguém sempre leva mais alguém. Mas aqui não, meu irmão, aqui cada um vai receber a sua senha, a sua pedrinha, e naquela pedrinha tem um nome que só você conhece. A sua pedrinha branca, que Jesus diz aqui, não vai servir para outro, ela só serve para você. E não adianta você tentar pegar a pedrinha de outro, que ela não vai servir para você. Tudo isso aqui é figurado. O vencedor vai receber a senha, o passaporte para entrar nas bodas do Cordeiro. Você quer entrar nessas bodas? Louvado seja o Senhor por isso. Que nós estejamos, irmãos, vivendo no mundo, sabendo que não somos do mundo, não deixando que o sistema do mundo possa nos contaminar, mas, pelo contrário, que possamos, meus amados, influenciar aqueles que estão à nossa volta, para que não somente nós entremos nas bodas do Cordeiro e recebamos a pedrinha branca, mas para que também aqueles que estão perto de nós, aqueles que nós amamos, possam estar lá também. Que Deus nos abençoe.